Viva galera, meu nome é Ana Faria, sou autora do blog e do canal do YouTube com o nome Enquanto Somos Jovens, desse canal que você está assistindo aí agora, e sou também escritora e é sobre isso que eu vim falar para vocês um pouquinho hoje. Esse aqui é o meu cantinho de trabalho, vou fazer um giro aqui de 360 graus para vocês verem. Aos poucos eu estou fazendo os móveis planejados e organizando ele direitinho. Tiro algumas ideias do Pinterest e também de outros youtubers que eu sigo. A minha nova youtuber favorita é a Dani Noce, eu acho o canal dela maravilhoso, a qualidade dos vídeos é fantástica. Quem não conhece, corre lá para poder assistir os vlogs de viagens e as receitas que ela faz. Mas enfim, eu estou atualmente trabalhando em 3 arquivos de livros e eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona essa vida de escritor profissional, processo criativo. Tem até um vídeo no canal da minha amiga Cristiane Broca, ela tá lançando alguns vídeos sobre esse processo criativo, sobre como ela cria as histórias dela, então também quem não conhece o canal dela, Cristiane Broca, corre lá para assistir alguns vídeos que ela fala um pouco também sobre essa coisa da carreira de escritor. Então vou virar aqui a tela para vocês, mostrar para vocês um pouquinho dos arquivos que eu estou trabalhando e tentar explicar como funciona isso. Esse aqui é o arquivo do Word de um livro que eu já lancei no Wattpad, ele está completo lá. Hoje, quando eu lançava 2 capítulos semanais, mas agora ele já está lá completo. Porém, eu tenho o objetivo de lançar esse livro agora na Amazon. E aí eu pedi à minha amiga Carla Fernanda, que já trabalho com ela há algum tempo, para poder revisar e fazer a leitura beta deste texto. Então, no Word ele tem aqui uma ferramenta de revisão, como vocês podem ver, tudo aquilo que o revisor ele marca fica exatamente aqui destacado para que a gente possa aceitar ou não as sugestões de alteração. Tudo que ela escreveu está aqui em vermelho, o que eu acrescentei está de outra cor. Então, isso vai página por página, olhando os erros de ortografia, olhando formas de palavras, né, que podem ser escritas de maneira melhor, inclusive essa nova ortografia, tem algumas coisas que eu ainda não peguei. Ou então, colocar tá vendo aqui nesse parágrafo, ela tirou essa sentença daqui e jogou ela mais para baixo. Então, a sonoridade da frase, a fluência do texto fica melhor. Então é isso que principalmente o leitor beta ou leitor crítico vai fazer para você. É muito mais de como uma revisão ortográfica. Ela vai, como experiência dela de leitor e de revisora, ou ele, né, depende de quem você vai trabalhar, ele vai mostrar para você como seu texto pode ser melhor, ou seja, lapidar o seu texto, ok? E, inclusive, provavelmente essa história aqui, quando eu lançar na Amazon, ela vai ter mais coisas, eu vou acrescentar coisas nessa história, porque a minha leitora beta, ela já falou que tem algumas partes que ficou muito corrido, ou algumas coisas que ela gostaria de saber mais, então provavelmente o leitor também vai querer saber para eu explorar mais. Então esse livro vai ficar mais legal quando eu terminar de revisá-lo. Esse outro arquivo é um arquivo de um livro já lançado, livro físico, que é o meu livro Um Amor de Muitos Verões. Muitos de vocês já leram esse livro. Esse livro já está pronto. Ele já passou por uma leitura beta, ele já passou por várias revisões, porém, o livro esgotou e a gente vai fazer uma segunda edição, uma próxima edição. Então, eu achei legal a gente fazer mais uma revisão ortográfica. Nesse caso aqui, eu pedi para que o revisor se atentasse à ortografia, porque eu estou apresentando esse livro em várias escolas e para ser adotado, inclusive em algumas escolas, ele já foi adotado, então os erros de português, eles têm que ser praticamente nulos. Eu gostaria que fossem nulos, não existissem, mas a gente acaba encontrando um erro ou outro. Só que eu preciso que esse texto fique o mais perfeito possível, então antes da segunda edição, eu pedi para que uma nova revisão fosse feita. E aqui, no caso, não é leitura beta, é uma revisão ortográfica. É uma pessoa especialista em revisão ortográfica que vai mostrar para mim os erros de português que estão nesse texto ainda e para eu poder corrigi-los.
Esse aqui já é um arquivo de um texto, de um livro que ainda não foi lançado. Eu ainda não tenho previsão de lançá-lo, mas o meu objetivo é que ele seja lançado esse ano. O título já está pronto, ele já tem quase toda a história escrita, mas eu ainda não terminei ele. Se a gente for lá para o final, ele ainda está incompleto. Então, esse é o livro que eu estou trabalhando nele, uma história nova. Quando eu terminar essa história, ele vai passar para uma leitura beta, depois pela revisão ortográfica para ele ser lançado. O objetivo é que seja lançado na Amazon esse livro, ok? E aí, por fim, eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui, gente. São arquivos de livros que eu estou escrevendo. Geralmente eu coloco um título provisório para eu saber de que história está se tratando. Tudo isso aqui, nem sei quantos tem. Eu tenho uma ideia, eu vou lá e escrevo, mas não necessariamente eu vou escrever o livro do início ao fim de uma vez só. Quando eu tenho o desejo de publicar um novo livro, e a ideia agora é lançar pelo menos um livro por ano, um físico e um no Wattpad, na Amazon, nas plataformas e-book, aí eu escolho uma dessas histórias aqui, ou alguma nova que tiver na minha cabeça, e aí eu desenvolvo a história do início ao fim. Se vocês prestarem atenção, aqui também tem alguns blogs que eu já participei, eu ainda participo, então tem textos aqui dentro, contos, e também tem cursos que eu já fiz de técnicas, ok? Tem o da Sônia Belotto que eu estou finalizando, o do professor Rodrigo Gurgel já terminei, esse de storytelling. Então, esses cursos de escrita criativa, vocês podem ler os livros que falam sobre isso, nem precisa pagar um curso, que geralmente os preços não são legais e não tem presencial na sua cidade, às vezes tem que fazer online, é preciso ter muita disciplina para fazer curso online, coisa que eu não tenho muito, eu gosto de assistir aula presencial. Mas vários livros, inclusive em e-books bem a preço bem acessível, sobre técnicas de escrita, sobre escrita profissional. Você precisa ler se você quiser se tornar um escritor profissional. Ah, mas a minha história eu não fico planejando, eu não uso técnica para criar minha história. Tudo bem, se você é escritor, você já é criativo, as ideias já pipocam na sua cabeça. Mas concorda comigo que qualquer talento, qualquer atividade, qualquer profissão que a gente exerça, a gente precisa estar sempre se reciclando, sempre aprendendo coisas novas, sempre aprendendo formas melhores de fazer aquilo que a gente já faz. E a escrita, ela não é diferente. Inclusive, meu colega de profissão, Marcos Mota, tem lançado alguns vídeos sobre isso nas redes sociais dele. Tem um canal dele no YouTube com várias dicas. Então, vocês podem procurar no YouTube, procurar no Google, cursos de escrita criativa, aulas gratuitas de escrita criativa, artigos, textos, tem muitos blogs sobre isso também, inclusive o blog do professor Rodrigo Gurgel é maravilhoso, é uma qualidade excepcional de literatura, é uma dica também para vocês, para ir se aperfeiçoando. Eu tenho aqui vários livros sobre isso, estou sempre lendo, não é que eu vou criar minha história de uma forma engessada que a técnica me pede. Como vocês sabem, vocês escritores, as ideias já estão na nossa mente. Se nós somos artistas, é porque somos criativos. Então, o tempo inteiro a gente tem ideias para novas histórias ou para histórias que a gente já está escrevendo. Só que diferente de pessoas que escrevem de forma amadora, o escritor profissional, ele procura a melhor forma de contar a história. E é aí que mora a diferença, né? Quando a gente pega livros que nos prendem, livros que nos fazem querer ler do início ao fim, livros que nos emocionam, e muitos desses autores famosos, desses autores consagrados, eles usam as técnicas para aperfeiçoar a maneira de contar aquela história que eles estão contando. E aí eu mostrei para vocês que tem a produção de uma história, ela tem várias etapas. Então mostrei para vocês aqui 3 etapas de 3 livros diferentes. A primeira, de uma história nova, super bruta, que eu tô escrevendo, ainda ninguém leu. Depois que eu terminar de escrever ela toda, eu vou e releio ela toda, do início ao fim. E aí passa para a segunda etapa, que é o do romance inapropriado. Passa por uma leitura beta, uma leitura crítica de uma pessoa que, além de
encontrar os erros ortográficos, ela também vai mostrar os furos da sua história, ela vai te falar onde ficou muito chato, onde ficou faltando coisa, onde ficou super legal, você pode tirar aquilo como exemplo para continuar usando aquela forma de diálogo, aquela forma de cena em outras histórias suas. E aí eu mostrei para vocês uma terceira etapa, um terceiro arquivo aqui de um livro que já foi publicado. Não vou mexendo mais na história, não pretendo mais acrescentar nada nessa história. Eu tenho outros livros para publicar e eu acho que a história fechou, tá ótima do jeito que tá. Porém, eu quero aproveitar essa oportunidade da segunda edição para fazer uma nova revisão. Porque, como eu disse, ele já passou por algumas revisões, mas eu encontrei alguns erros de ortografia, então eu quero, antes de imprimir novos livros e mandar esses livros para as livrarias, para as escolas, fazer uma nova revisão para que esse livro fique o mais perfeito possível. E para isso tudo, gente, é uma cadeia de profissionais, não dá para fazer tudo sozinha. Eu até admiro os autores que conseguem fazer todas as etapas de produção de um livro, inclusive a revisão. Mas não é o meu caso, eu não tenho capacidade de design gráfico, não sou formada nisso, não sou fazer arte de capa, de marcador, nada disso. Eu tenho as minhas amigas, né, que são formadas nisso, que fazem as artes para mim. E eu sou escritora, eu escrevo histórias, mas eu não me considero apta a fazer uma revisão ortográfica. E quando eu quero uma leitura beta profissional, porque antes eu mando para um monte de gente ler, gente, vê aí se a história presta ou se é um lixo. Depois que as pessoas dão ok, aí eu contrato uma leitura beta, uma leitora crítica, que aí sim ela vai passar um pente fino na minha história, vai marcar a minha história toda como um orientador de TCC. Vocês viram ali o arquivo todo marcado de vermelho, ok? E dessa forma, todas essas etapas, sua história ela vai ficar cada vez melhor, sua escrita também vai se desenvolver e você vai ver um salto muito grande, uma evolução muito grande entre seus primeiros textos e os últimos, ou entre a primeira versão do seu texto até a última, onde é que você vai publicar o seu livro. Eu não recomendo que você acabou de escrever, já posta o seu livro, seja na Amazon, no Wattpad, porque a história às vezes é muito bacana, mas a forma de escrever, os erros de ortografia, os furos da história acabam detonando o seu trabalho. As pessoas vão ler e vão gostar muito, sendo que se você passasse por esses processos todos que eu mostrei aqui, sua história ficaria joia, e aí você conseguiria muitos leitores e que admirassem o seu trabalho. Então fica aí a dica, coloquem aí nos comentários suas dúvidas, coloquem aí a sua opinião, e esse foi um pouquinho do meu trabalho, do meu momento criativo aqui para vocês. Grande beijo e até mais!